Oi, gente rica. Essa semana eu vou falar sobre o livro de Juízes, que cobre assim um período que começa depois da época de Josué, né? E vai até a escolha de Saul para ser o rei de Israel, que aconteceu assim por volta do ano de 1050 antes de Cristo. Naquela época, Israel era assim como o Velho Oeste americano, entendeu? E as estradas eram quase intransponíveis, bem diferente do que é hoje, que a gente pode alugar um carro, descer assim do norte ao sul, percorrer, né, do leste ao oeste sem problema nenhum. E naquela época existia assim um período assim constante de animais selvagens, como ursos, leões, dentre outros, né? Além dos ladrões que assaltavam as pessoas. Lembra da história do bom samaritano? É por aí. E isso também é assim, sem contar a invasão, né, na verdade, dos filisteus que travaram uma guerra constante por 2 longos séculos, por todo o período de Juízes e ainda no período do rei Saul, porque os filisteus só foram ser vencidos de uma vez por todas pelo rei Davi. E ninguém sabe ao certo, né, quem foi que escreveu o livro de Juízes. Mas o Talmud judaico registra que foi Samuel quem escreveu. E que posteriormente os profetas, como Gade, Natã, teriam ajudado a editar esse material. Isso porque existe uma frase que é sempre repetida e que diz o seguinte: naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia ser certo. Marque essa frase na sua Bíblia, tá? Porque você vai entender do que eu estou falando. Porque essa frase sugere que esse livro tenha sido editado após o estabelecimento da monarquia. Você concorda? Pois é. Caso contrário, eles não citariam, né? Porque naquela época não havia rei em Israel. E isso significa dizer que quando o livro foi editado, já havia rei. Entendeu? Fácil, né? Então vamos voltar para aquela época e assim imaginar que o povo já tinha tomado posse da promessa de Deus e cada tribo já estava em sua própria terra, que havia sido distribuída por Josué, por todas as tribos, exceto para a tribo de Levi, né? E então Deus começou assim a alimentar juízes para libertar o seu povo da opressão dos inimigos. Você sabe por quê? Eu vou te contar. Prepare-se para saber. Mas antes, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Cristiane Oliveira. Inscreva-se aqui, aperta o sininho aqui embaixo para você poder me seguir. Curta, se você gostar, compartilhe com aquela pessoa que você ama e que veio à sua mente agora, nesse momento. Vai lá e compartilha, tá? Bom, agora vamos voltar para o livro de Juízes. E eu vou te contar que durante esse período da história de Israel, a nação viveu assim uma época de contínuo caos. Teve desunião política, guerras internas, invasões de outras nações. E estava rolando uma depravação moral e espiritual. E você deve estar assim pensando, né? Poxa vida, que povo idiota, né? Esse povo foi escolhido por Deus. E como é que consegue passar por tudo isso? Sabe aquele ditado, pimenta nos olhos do outro refresco? Pois é. Será que eu e você somos fiéis a Deus o tempo todo? Reflita sobre isso, né? Bom, os israelitas, eles quebraram a sua aliança com Deus diversas vezes. Será que nós temos a paciência com os outros como o Senhor tem conosco? Eu não. É outro dado para a gente refletir. E os israelitas jogavam fora toda hora esse selo de Israel, né? Que Deus havia dado para eles, de povo escolhido. Mas apesar deles, Deus sempre levantava um libertador quando eles clamavam por alívio, por socorro. Que amor é esse, indescritível. Se você é mãe, se você é pai, você deve ter uma ideia desse amor de Deus, né? Apesar da desobediência constante do seu filho, da sua filha. É ou não é verdade que eu estou falando? Então,
O livro de Juízes, ele assim abrange a história dos primeiros 360 anos da terra, né? De Canaã. E a gente acaba descobrindo muitas façanhas e histórias incríveis. E ao ler esse livro, a gente percebe também o quanto Deus se manteve paciente e fiel às promessas, né? Porque Deus escolheu algumas pessoas para libertar Israel da opressão dos estrangeiros. E foram assim, vários momentos cíclicos de quedas e é como se fosse uma roda gigante. Ora o povo estava lá em cima, ora o povo estava lá embaixo, entendeu? E Deus usou vários juízes, como Eude, que apareceu em cena por um curto período. Outros como Débora, sim, uma mulher que foi ouvida por muitos homens, que ajudou Israel na luta contra o inimigo. Ela própria foi para a guerra. E outra mulher abateu o inimigo. Débora foi um exemplo de que Deus vai além de certas normas culturais. Leia Juízes para você descobrir isso. Quando eu conheci a minha amiga, que é pastora da igreja metodista de Jeribá hoje, ela ministrou uma palavra fantástica e contou a história, sabe de quem? Da juíza Débora. Ela falou sobre o significado do nome dela, contou assim aquela trama daquela guerra, né? E nos deu muito significado sobre a história de vida dessa mulher forte que foi levantada por Deus para defender o seu povo e dar bons conselhos como uma juíza. E quando eu ouvi aquela ministração daquela maneira, eu falei para Deus: Senhor, eu quero ser amiga dessa mulher. Ela não era pastora da igreja que eu frequentava, né? Mas ela havia sido convidada para ministrar na Metodista Central de Búzios. E acabou o culto, eu fui lá conversar com ela. E nós nos identificamos de cara e descobrimos a paixão que nós duas temos por Israel. E viramos amigas naturalmente. A pastora Natália, ela sabe que eu não sou uma pessoa fácil de lidar, né? Mas quando eu gosto de uma pessoa, eu sou amiga de verdade. Gratidão, minha querida, por sua generosidade, por seu conhecimento, por sua paixão, por sua paciência, pelo seu discernimento, porque eu sempre aprendo muito com você, viu? Toda vez que você se propõe a ensinar o que você sabe. Gente, se vocês quiserem seguir a pastora Natália, eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição, para você poder segui-la lá no Instagram, tá? Vamos voltar para o livro de Juízes, né? Você já viu que Deus coloca vários anjos de dias na minha vida e eu preciso falar e agradecer a Ele que cuida de mim. Bom, outro juiz foi assim, Gideão, que sentiu a necessidade de testar a fidelidade de Deus e veio assim de uma família obscura, da menor das tribos. Depois, quando você estiver lendo, você vai observar como Deus também usou Sansão. Lembra da história de Sansão e Dalila? Apesar das suas paixões, do clima todo amoroso, e ainda permitiu que ele, com a sua força, se redimisse ao final da sua vida das consequências de suas ações carnais. E, na verdade, eu olho assim e acho que os principais juízes foram Débora, Gideão, Sansão, Samuel. E Samuel, eu fiz um vídeo dele aqui, tá aqui, assista. Tem uma história linda da vida dele, da manhã, você vai gostar. E ao todo, Deus levantou 15 juízes, que além desses 4 que eu citei, também teve o Otiniel, o que mais? Eude, que eu já falei, né? Sangar, Baraque, Tola, Jair, Jefté, Abissã, acho que é Elan, acho que é assim, Elan, Abdon e Eli. Eu vou verificar o nome direitinho, tá? E aqui a gente percebe o quanto Deus gosta de usar as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas loucas para confundir as sábias. Isso está escrito em algum lugar lá em Coríntios, foi Paulo que escreveu, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição, como eu sempre faço, para você poder pensar essa palavra, porque é sempre bom, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vai juntando tudo isso, né? E o Espírito Santo de Deus veio sobre todos esses juízes que foram levantados por Deus. E o Espírito Santo revestiu eles, passou a incitá-los. Você vai ler sobre o Espírito Santo no livro de Juízes. Esse livro, ele assim nos mostra um Deus de juízo, tá?
mas também um Deus de perdão. O livro de Juízes também deixa assim muito claro para quem lê que o compromisso com o mundo só pode resultar em catástrofe, enquanto que o compromisso com Deus resulta assim, em vitória e em libertação. Aqui, quando a gente lê, a gente observa assim, o constante fracasso do homem e a constante misericórdia de Deus. Porque o povo vive em constante desobediência, essa é a grande realidade, né? E isso mostra também o quanto nós precisamos de liderança. E você, prefere seguir uma liderança de homens e de mulheres ou a liderança de Deus? Pensa nisso, tá? Bom, tem uma frase que você deve assim sublinhar no livro de Juízes, que aparece muito, tá? Cada qual fazia o que achava mais reto. Depois coloca aqui na descrição para mim quantas vezes você encontrou essa frase na sua Bíblia, tá bom? No livro de Juízes, tá? E logo assim no início do livro, o povo procurou a Deus para se consultar. Isso foi muito legal. E Deus nomeou Judá como a tribo real. E aí a obra começou com bastante zelo, mas infelizmente terminou com fraqueza, porque logo depois começaram a desobedecer, a adorar ídolos e a se corromper moralmente. E Deus queria que o povo escolhido entendesse que ele tinha sido separado para ser santo, para ser luz do mundo, e que eles não deveriam se misturar com as nações pagãs, que estavam todas ao redor, né? E da mesma maneira que nós, que somos crentes em Jesus, não devemos nos sentar à mesa dos escarnecedores e devemos nos posicionar contra o pecado, contra a injustiça e contra tudo que for contra os princípios de Deus. No livro de Juízes, você vai ver assim o povo passando por 7 apostasias e em seguida pela apostasia da própria nação, né? Porque o povo entrou numa confusão religiosa, numa confusão moral e, por último, numa confusão política. Qualquer similaridade com o que está acontecendo aqui é mera coincidência. Isso fez com que o povo perdesse o caminho para a casa de Deus. A história da igreja tem sido assim, sabe? Deus tem levantado vários libertadores, como Lutero e muitos outros homens que criaram e ajudaram no avivamento, né? No ano passado, eu fiz a resenha de alguns livros que falam da vida de vários desses homens, inclusive Martinho Lutero e John Wesley também, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder assistir esses vídeos sobre esses livros, sobre esses resumos, sobre o avivamento, sobre tudo que esses homens de Deus fizeram. Nós precisamos orar, jejuar e continuar, porque a nossa nação há pouco tempo orou muito para mudar o resultado da nossa história. Mas nós precisamos continuar, precisamos orando, rezando, jejuando e pedindo ao Senhor pelo nosso presidente, tá? Porque o homem Nico está se aproximando, a porta está se fechando e está uma loucura no nosso país. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio nisso. Vamos em frente e ore pelo nosso presidente. Beijo no seu coração, fica na paz do Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos ilumine do dia mau.